Bom, boa noite a todos e todas. Então, chegamos hoje, né, nossa primeira formação desse projeto, hoje com o tema, com a capacitação no uso de equipamentos eletrônicos, né, aí para esses jovens dessa região Cook, nesse momento de pandemia em que a gente está vivendo, né. E hoje será mediada essa capacitação pelo professor Williams Andrades, aqui do CETEP de Uauá, né? E que ele poderá se apresentar melhor para a gente e já dar início à capacitação de hoje. Posso, né? Então, boa noite a todos aí, pessoal da equipe, aos jovens, né, que estão participando, falando um pouquinho sobre uma tecnologia que tem crescido, principalmente agora na pandemia, né? Hoje praticamente quase ninguém, ela vive sem a tecnologia, né? E o tema é a capacitação e uso de equipamentos eletrônicos. Então, assim, a gente vai ter um foco em dois equipamentos, na verdade, dois ou três, que é computador, notebook e smartphone, onde a gente vai ver algumas coisas, vai conversar, e eu espero que vocês perguntem, que vocês participem também desse momento, porque, assim, eu sou aquele professor, né, um profissional que gosta da troca da informação, né? Eu não sou detentor de todo o conhecimento, até porque a área de informática, ela é muito, é um leque de informações, é um leque de opções, e quanto mais informações, quanto mais experiência você tem, mais você entende que você não sabe nada da informática, né? Eu estou dizendo uma coisa aqui, amanhã muda tudo, porque essa é uma das áreas que mais se modificam, né, com o passar do tempo e de uma maneira muito rápida, né? Eu lembro que há 2 anos atrás, o professor, né, em si, no meu caso não, porque eu já tenho uma experiência, mas alguns professores não sabiam nem ligar o data show, né? E hoje o professor, ele liga o computador, acessa todas as ferramentas do Google, coloca vídeo, grava vídeo, edita vídeo. Isso ele aprendeu em mais ou menos 2, 3 meses aí, em que as aulas retornaram, principalmente aqui na Bahia, né? Algumas dificuldades nós temos, mas o que eu queria dizer para vocês é que é uma área em que, se a gente associar a tecnologia, né, a informática em si, ao nosso dia a dia, a gente vai crescer bastante, porque o futuro é a tecnologia em si no dia a dia. Então, se vocês quiserem fazer pergunta durante a explicação, é só você entrar no chat, fazer a pergunta, ou então abrir o microfone, perguntar, participe, não fique só ouvindo, né? Vamos interagir, porque uma aula boa, um momento desse, de troca de conhecimento, né? Vocês têm um pré-conhecimento de vocês, têm algumas experiências, alguns aplicativos, eu tenho minhas experiências, o pessoal da equipe aí também do projeto também tem suas experiências, então, quem vocês puderem contribuir, participem, não fiquem calados não, certo? Então, o tema é capacitação e uso de equipamentos eletrônicos, certo? Eu não me apresentei ainda, assim, de fato, mas meu nome é Williams Andrade, eu sou professor do CETEP de Uauá, já vai fazer 6 anos, já fui professor do Instituto Federal, professor substituto, sou formado em análise de sistemas e licenciatura em computação pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, certo? E eu já tenho 20 anos de experiências. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a mexer com o computador, a internet em si não era nem algo que explodiu. Era assim, a internet era de algumas empresas, né, que utilizavam, porque era muito caro, era a internet de escada, nem existia bate-papo, não existia nada disso. Era uma coisa muito difícil de se trabalhar, totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma internet livre, né? Assim, não, era pior, eu digo para vocês que era muito pior do que é hoje. Hoje a gente consegue pegar um sinalzinho. Antes a gente nem conseguia sinal, passava-se horas e horas às vezes. Aí tinha aquele detalhe de a gente ter que ficar até de madrugada para pegar o sinal mais barato, ou então só entrar no final
de semana. Então, tinha até aqueles traquejos, né? Que a gente faz de outras formas agora. A gente vai no vizinho, pega o sinal dele e aí a gente vai fazendo a nossa maneira de utilizar a internet em si. Então, eu sou dessa época aí que não, eu vi o crescimento, eu posso dizer que eu vi o crescimento da internet, principalmente na nossa região aqui, porque era escasso. Então, eu vi os bate-papo. Hoje vocês têm um WhatsApp aí, antigamente a gente usava os bate-papos da UOL, tinha o AOL, tinha várias outras ferramentas, né, para se entrar. Hoje a gente tem diversas e milhares de ferramentas para conversação. Inclusive, a gente está fazendo essa capacitação através do Meet, né? Impressionante, né? Antigamente a gente nem pensava em uma aula online em que a gente, no meio de uma pandemia, era para estar em casa, todo mundo preso, e a gente ter essa possibilidade. E a tecnologia, ela, graças a Deus, ela expandiu e a gente tem acesso a essas informações, né? Aí eu costumo sempre dizer para os meus alunos, agradeçam a duas figuras, né, da informática, Steve Jobs e, e o dono da Microsoft, né? Porque sem eles a informática ela não se expandiria de uma maneira que nós temos hoje, né? Alguém teve que estudar, alguém teve que batalhar para ver essa questão da informática. Então, essa a dica que eu dou para vocês é isso aí. Continue estudando e sempre faça a aliança entre a tecnologia e o seu trabalho do dia a dia, aonde você está. Porque o futuro é isso aí. O futuro é isso aí. É o que a gente está falando aos professores. Vai voltar, vai retornar às aulas presenciais, mas o futuro é esse aí. Os alunos já estão se acostumando a a nova realidade. E nós, professores, as empresas estão mudando, a gente está comprando mais fora, a gente está fazendo compras por delivery através da internet. Então, a tecnologia ela é presente hoje e é uma forma que eu costumo dizer, quem é o profissional de tecnologia e ele consegue associar a outro trabalho, ele vai ter um sucesso promissor, porque com a tecnologia a gente melhora muito a nossa prática do trabalho, certo? Aí, ó, antes de a gente falar, como é que usa, como é que mexe nisso aí, vamos focar um pouquinho nos conceitos de informática, né? Quebrar alguns paradigmas, alguns termos que a gente utiliza incorretamente. Eu acho bem interessante a gente abordar esse tipo de situação. Porque a informática tem várias peças, né? Aquele negócio, o que é isso, serve para quê? Para que eu vou utilizar isso? Qual computador eu posso comprar? De que forma eu posso comprar? Qual o melhor? Pelo preço? Aí, gente, a gente vai falar, vai destrinchar qual a melhor forma de você comprar, de você adquirir um equipamento, quais são as peças, por que utilizar aquelas peças. Eu acho que antes da gente mexer em algo, a gente precisa conhecer esse algo, né? Fazer aquele estudo do porquê a gente vai utilizar aquele tipo de coisa, né? Aí, eu vou apresentar aqui um slidezinho para a gente caminhar. Aí vocês observem aí. Está abrindo aqui já a apresentação, viu, gente? Bom, o tema é a capacitação de equipamentos eletrônicos. Aí eu fui perguntar, poxa, que eu vou falar de equipamentos eletrônicos, eu tenho que saber o que é equipamentos eletrônicos, né? Então, assim, equipamentos eletrônicos possuem circuitos elétricos que fazem equipamento funcionar, geralmente com o uso de placas de circuito impresso, capacitores, transformadores. Por exemplo, esses são os equipamentos aí que a gente considera equipamentos eletrônicos. Então, se eu estou colocando ele dentro de uma tomada e fazendo a ligação direta com a energia, e ele tem uma placa interna dele, controlando todo esse fluxo de energia, fazendo uma ação baseado em eletricidade, nós podemos chamar esse equipamento de equipamento eletrônico, certo? Ele é movido a energia, todas as funções de energia, e aí a gente precisa definir o que é equipamento eletrônico. Então, equipamento eletrônico são peças, né, são equipamentos que possuem dentro dele
Deixa eu só colocar aqui um pincelzinho para que eu possa marcar aqui, ó. Essa placazinha que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um circuito eletrônico. Dentro dele existem várias peças de controle de fluxo, de resistência para não passar energia demais. Existe fusível para não deixar aquela tensão alta passar e queimar os equipamentos. Então, todo equipamento que possui um circuito elétrico, a gente pode chamar isso de equipamento eletrônico. Então, exemplos de equipamento eletrônico é o que você tem em casa, né? TV, esse celular que você está usando para assistir, micro-ondas, ar-condicionado, um rádio de pilha, tudo que, um brinquedo que tem uma pilha que está funcionando, tudo que utiliza a energia de uma certa forma, a gente pode chamar de equipamento eletrônico. Mas o que a gente vai focar não é o equipamento eletrônico, todos os equipamentos eletrônicos, mas focar na parte de informática. Vamos falar um pouquinho do computador, do notebook, as peças que tem deles, para que significa, qual a melhor peça eu posso comprar. A gente vai discutir um pouquinho dessa coisa da informática, certo? Então, aí, agora eu queria a participação de vocês, ou no chat, ou através do microfone aí. Quantos computadores você tem em casa? Roseli, quantos computadores você tem em casa? Hein, gente? Beatriz, Lara, estou vendo aqui alguns nomes. Tenho um notebook. Beatriz tem quanto? Pode botar tem um notebook só. Notebook. Aí a Lara disse que não tem nenhum, Lara. Nenhum. Certo? Não tem nenhum. Renata disse que tem um. Não tenho. A Samara disse que não tem. A Mariana disse que tem notebook. Beleza. Vamos lá. A maioria está dizendo que só tem um computador dentro de casa, não é isso? Eu vou dizer para você, eu já vou quebrar esse paradigma. Notebook e o celular, né? Porque se a gente considerar, e se a gente perguntar o que é um computador, o que é um computador, gente? O que é um computador? Você vai ver que você, às vezes, tem mais de um computador em casa e não sabe. Porque a gente acha que computador é só aquele equipamento que entra na internet e tal. Mas computador, ele tem um significado. Ó, preste sua atenção aqui na tela. Todas essas imagens que vocês estão vendo aí se trata de um computador, certo? O smartphone é um computador, um Smart TV é um computador, e nem precisa ser Smart TV para ser um computador, e eu vou explicar o porquê também. Um micro-ondas é um computador, o ar-condicionado é um computador, o Bluetooth, aqueles microfones, os alto-falantes, os fones de ouvidos com Bluetooth também são computadores. Nós temos diversos computadores no nosso dia a dia e a gente nem sabe que isso é um computador. Mas por que, professor? Por que isso é computador? Porque o que você está falando é o computador. Então, aquele negócio que você não tem computador, eu já vou quebrar agora. Computador, gente, é uma máquina eletrônica que permite processar dados. O termo provém do latim computare, que é calcular. O que seria processar dados? Se você está assistindo uma TV e você pega o controle e clica para ele mudar de canal, existe um programa que a gente chama um sistema embarcado que está no computador, que ele vai receber a informação e ele vai tratar essa informação do controle remoto e fazer as mudanças baseado naquilo que você está digitando ou está informando. Se você baixa o volume, se você muda de canal, se você muda o tipo de fonte de transmissão, tudo isso que ele está fazendo, ele só faz porque existe um sistemazinho dentro dele em que já está programado para quando você clicar no número, ou clicar no volume, ele fazer essas alterações dentro do sistema da TV. Isso acontece também no micro-ondas. Quando você vai lá e clica no botão pipoca e ele faz a pipoca lá automaticamente,
e já existe um tempo programado, então se trata também de um computador que está processando um tipo de dados. O smartphone de vocês, gente, hoje é o computador mais utilizado no mundo. A gente fez uma pesquisa na escola, 91% dos alunos utilizam o smartphone para assistir às aulas. O celular é um computador portátil e que faz as mesmas coisas do que um computador ou notebook. Eles fazem a mesma coisa. Para você ter ideia, os meus alunos aí na escola, eles estão programando sites, sistemas através do celular. Então, assim, se você disse que não tem computador e está com o celular na mão, com o smartphone na mão, ó, esqueça. Isso é um computador, porque computador, gente, processa dados. Tudo que tem aqui, ó, você tem um relógio digital, você programou para ele tocar tal hora. Quem programou é um sistema embarcado que tem no celular ou que tem no relógio, e ele fez a programação, e quando chegou aquela hora, no tempo exato, ele executou a ação de tocar o alarme. Então, tudo isso, tudo que processa dados, GPS, som de carro, tudo tem um sistema embarcado dentro dele e ele processa dados e executa a ação. Então, tudo que faz isso é considerado computador. Então, eu posso perguntar agora para vocês, quantos computadores vocês têm em casa? E vocês vão aumentar o número para 2, 3, 4, 5, às vezes vai ter gente com 7, 8 computadores dentro de casa e não sabia por causa disso. Por quê? Porque a gente tem ideia que computador é só aquele equipamento que você tem um mouse, que tem um teclado, que tem um desktop que é ligado na energia que você clica. E não é assim, né? Nós estamos rodeados. Eu não sei se vocês já viram um termo chamado internet das coisas. Antigamente, a gente falava que era a internet das pessoas, as pessoas entravam na internet, né? Hoje, as coisas, imagine, as coisas que entram na internet. Então, está tudo interligado, tudo está interligado. Tudo está interligado, conectado entre si, trocando informações. Hoje, está mais difícil de você andar na rua e não ser filmado e sua imagem está sendo compartilhada. Então, seu celular, aonde você vai, a empresa que está ligada a você está monitorando aonde você está. Se você tem um Google, tudo que você faz na internet, o Google pega essa informação e, às vezes, ela sabe mais da sua vida do que os seus familiares. Por quê? Porque as coisas estão conectadas à internet e essas coisas estão coletando dados e enviando para as grandes empresas do mundo. E tudo que a gente faz, tudo que a gente filma, tudo que a gente tira foto, e a gente pode até falar um pouquinho sobre segurança nos próximos encontros, falar sobre a questão da segurança em si. Quando a gente tira uma foto, se você sabia que automaticamente, se você tem um Android, ele é enviado para o Google Drive, no Google Fotos. Então, assim, aquilo que você fez não é só seu, já é de uma outra empresa que está sabendo, ele sabe aonde você tirou, ele pega a sua localização, ele sabe aonde o aparelho que você está usando, ele sabe o que é que você está pesquisando, o que é que você gosta mais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês já imaginaram que quando você clica no tênis, para você olhar um tênis, que você muda para o Facebook, vai para o Twitter e para o Instagram, de repente aparece aquele mesmo tênis, aquele tênis que você clicou para ver, que só era para observar, e ele começou a aparecer em todas as propagandas. Então, é isso que eu estou dizendo. A internet das coisas está tudo conectado entre si, e todas as informações são coletadas, e alguém assume essa condição de saber. Então, hoje a gente vive da computação, estamos interligados de alguma forma, nossos dados estão sendo processados, as localizações estão sendo compartilhadas em algum momento, então tem que ter muito cuidado também com a questão da tecnologia em si. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa sobre isso, quer completar, sobre se teve essa experiência? Mariana está falando, aquele ditado, vivendo e aprendendo, né? Verdade. A gente só. É bem interessante essa questão
E se vocês aprofundarem o estudo da informática, vocês vão ver coisas muito mais sérias, né? Eleições, né? Nos Estados Unidos, o Facebook pegou os dados dos seus clientes, né? E aí vendeu para que as pessoas que estavam se candidatando soubessem quais eram os gostos, né? As vontades, os anseios daquelas pessoas para que postassem coisas para agradar aquelas outras e assim ir manipulando as informações. Então, isso é informática. A informática tem um lado bom e tem um lado ruim das coisas, mas tudo que processa dados, gente, tudo que processa dados, ele é um computador, e era isso que eu queria definir para vocês, certo? Para quem diz que só tem um computador, como é que só tem um computador se você está me assistindo agora essa aula? Então, você tem um computador que acessa a internet e, às vezes, ele faz tudo o que você quer. Tem uma agenda. Para você ter ideia, gente, eu não uso mais papel. Eu só uso papel na escola porque existe aquele negócio de imprimir prova. Agora, com a pandemia, que a gente está dando aula online, tudo é computador. A minha agenda é no computador, meu gerenciamento de projetos é pelo computador. Tudo eu recebo uma notificação, tudo eu recebo um aviso. Eu não uso mais papel. Agora também a gente fica um pouquinho refém, porque se faltar energia, se faltar alguma coisa, aí o bicho pega. Então, a gente tem que fazer esse meio termo, tomar cuidado, não ficar dependente 100% do processamento de dados em si. Gente, existe agora uma profissão que vai crescer muito, que é o engenheiro de dados, né? É o que vai trabalhar com os dados das pessoas. Então, se ligue que é uma das profissões que vão crescer muito mais bombando, ok? É verdade. Aí a Mariana está dizendo que só usa o bloco de notas do celular. Pois eu fico nesse mesmo desafio aí, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho do computador. Agora a gente vai falar do computador pessoal, que é o PC. Aí muita gente chama isso de CPU. Não sei, já ouviram falar? Isso aqui é uma CPU. Isso aqui é uma CPU. Muita gente fala isso. Isso aqui é uma CPU. Bom, isso aí não é CPU e eu vou mostrar o que é CPU. O nome disso é computador pessoal. E ele só se tornou um computador pessoal, aí eu vou voltar um pouquinho da história, por causa do nosso querido Steve Jobs, né? Porque ele é que... existe uma história em que ele foi na Xerox e aí pegou a ideia da Xerox e que a Xerox só queria trabalhar com grandes empresas, não queria construir computadores pessoais. E aí o Steve Jobs pegou a ideia da Xerox, criou o computador pessoal e hoje muita gente tem esse computador, o smartphone, porque um camarada teve a coragem de vender isso para pessoas comuns que nem eu e você, e não só para empresas. E nós estamos com isso aí, certo? Então, o nome disso aqui que vocês estão vendo aqui, desse gabinetezinho aqui, que a galera chama de CPU, o nome disso é gabinete, e o conjunto dessas coisas se chama computador pessoal. O mouse, teclado, a tela e o gabinete em si, em conjunto, nós chamamos isso de computador pessoal, porque existem outros tipos de computadores que são servidores, mas isso não é CPU, e eu vou mostrar por que o significado de CPU, certo? Ok? Então, vamos continuar. Esse aqui é o notebook, que é um computador portátil, também pode ser chamado de computador pessoal portátil, certo? Portátil porque a gente leva para qualquer lugar, pode fazer várias coisas. O computador pessoal, que tem um gabinete, ele é mais fixo, até porque existe mais peças, são mais pesados, e nós temos o computador portátil, pessoal e notebook, que é muito utilizado. Aí tem aquele desafio que eu vou falar no final. Gente, qual o melhor notebook? Qual a melhor peça? É o mais barato? É o mais... Isso aí a gente precisa discutir, porque as pessoas compram notebook pelo preço, e não é pelo preço, certo? Eu tenho um cliente
que achou um computador de R$ 900, achou muito legal porque o computador era barato, era aquele computador bom. E aí, gente, o computador quando chegou, na verdade ele tem um formato de notebook, mas as peças dentro dele eram um tablet. Na verdade, era um tablet no formato de um notebook. Resultado, ela quer mexer, não pode, porque a peça são peças fixas e não tem como melhorar o desempenho desse computador. Perdeu R$ 900 e um orçamento que eu dei para ela de 1.500 e agora ela vai ter que gastar os 900 mais os 1.500 e o valor vai para 2.000 e pouco. Por quê? Porque não quis ouvir, não quis saber. E como hoje a gente vive com computador, até com celular, gente. A gente compra celular sem saber as informações. Às vezes a gente compra celular pela marca. Compra aí o Xiaomi, compra aí o iPhone. Sim, mas por quê? Porque tem um processador bom, tem uma memória RAM bom. Porque o LG é ruim, porque o Samsung é ruim. Existem explicações. E as pessoas precisam entender o porquê elas existem e estudar antes de comprar para não ter prejuízo, entendeu? Então, assim, dinheiro hoje é difícil, está escasso. Então, se a gente não tem um conhecimento para comprar a coisa certa, isso aí é um problema muito interessante. Então, comprar celular apenas pelo preço, ou então porque a marca, ou porque o colegazinho comprou, cuidado, porque você pode pegar um celular que consome memória RAM, aí a gente vai falar o que é memória RAM, o que é HD, por que eu não posso comprar um equipamento com memória RAM pouca. A gente precisa conhecer um pouquinho esses termos para que a gente possa ter bagagem lá fora. E aí vocês não... Estou ouvindo aqui, se depois que comprar, passar o tempo, comprar um computador ruim, foi porque vocês não associaram o que eu estou falando agora para futuramente vocês utilizarem. E isso não precisa ser um profissional de informática, não, viu, gente? Esses são, o que eu vou passar para vocês são informações que todas as pessoas têm que ter, não só o profissional de informática, ok? Dizem que a pior marca é o CCE. Eu não vou falar de marca agora, não, mas tem pior, viu, Roseli? Tem pior. Vamos lá. Como é que o computador em si funciona? Certo? Ele precisa de duas coisas. Na verdade, ele precisa de três. Mas eu não vou falar da terceira, porque a terceira são vocês. Para que o computador funcione, precisa de alguém para manipular ele. Certo? Ainda não estamos naquele nível de um filme chamado Exterminador do Futuro, em que as máquinas vão guerrear com o homem, inteligência artificial, e eles vão dominar o mundo. Ainda não estamos nesse nível. Por quê? Porque quem programa essas máquinas, até a inteligência artificial, é o ser humano. Então, para que o computador em si funcione, precisa de um programador, precisa de um engenheiro que possa fazer aquelas ações e elas são programadas. Aí, a partir do momento, vem a inteligência artificial, em que ele vai aprendendo alguns recursos, mas essa inteligência artificial, ela é limitada. Ela precisa ter um limite, certo? Mas aí, assim, para que um computador funcione, para que esse equipamento funcione, para que essa aula possa chegar até você, precisa de duas coisas. Primeiro, para você assistir esse vídeo que vocês estão assistindo agora, você precisa de um software. Quem é o software? Nesse caso, a gente está usando o Meet. Está usando o sistema do Android. Para quem está no computador, está usando o Windows. Para quem está no celular, está usando Android. No Android tem um aplicativo chamado Meet e muitos estão assistindo essa aula por causa desses programas. Esses programas são classificados como software. Software é a parte lógica, são os programas em si, o sistema operacional. Você precisa de algo que faça a comunicação entre você e a máquina. Esse algo que faz a comunicação entre você e a máquina, a gente chama de software. Então, dentro desses softwares, tem alguns interpretadores de código, tem compiladores, tem sistemas operacionais que vai operacionar, vai gerenciar todos esses equipamentos. E a parte física, que é essa parte que a gente toca, o celular, o equipamento em si, essa parte de plástico, de ferro, a gente chama de hardware. Então, software é a parte lógica
e a parte física é o hardware. Então, o computador ele é dividido em duas partes. Hoje, a gente vai discutir a questão do hardware, são as peças. Vamos conhecer quais são as peças, o que é que vem de novo nessa questão de peças, qual a melhor peça, qual é o que eu posso escolher, qual o que eu posso usar. Aí, nos próximos encontros, a gente vai ver um pouquinho do software, né? A questão de segurança, um pouquinho, como é que usa, como é que configura algumas coisas, a gente vai também para a parte do celular, e o celular, assim como qualquer outro computador, tudo que é computador, ele tem duas partes, o hardware e o software. Então, é a parte física e a parte lógica, que é o que faz aquela interligação entre você e a máquina, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho do hardware, quais são as principais peças que compõem esse camarada chamado computador? Aí eu listei aqui para vocês algumas dessas peças, as principais. O desktop, que a gente chama de gabinete, e que alguns cometem o erro de chamar de CPU, certo? Isso aqui é CPU, não é CPU. CPU é processador, unidade central de processamento. Eu não posso chamar esse camarada aqui tudo de CPU, porque não é. Vocês vão ver que a CPU, gente, se eu tivesse aqui, eu mostrava. A CPU é desse tamanhozinho aqui, ó. Existem processadores menores do que uma moeda, para você ter ideia. Então, assim, CPU é um processador, é o processamento de dados, é a peça. Esse equipamento que vocês estão vendo aí, a gente chama de desktop e gabinete, certo? Dentro do gabinete, existem várias peças dentro dele que faz com que todas essas coisas funcionem, certo? Nós temos também o monitor, certo? Nós temos o teclado, o mouse e o fone de ouvido ou as caixinhas de som. Esses são os principais elementos que compõem um computador pessoal, que a gente chama de PC, ok? Então, a gente vai caminhando um pouquinho para falar desses equipamentos. O monitor, que ele também é usado no notebook, que também é usado nas telas dos celulares, certo? Ele tem telas. No celular tem tela, a TV tem tela. Quando você vai para o micro-ondas, que tem aquela tela digitalzinha, também pode ser chamado de tela, mas cada um tem a sua forma de funcionar, certo? O que é monitor ou tela? Monitor é o principal dispositivo de saída. Você só consegue saber o que está acontecendo, se está funcionando, qual o tempo, né, que o micro-ondas tem que desligar ou não, aquele tempo, por causa da tela em si. É o principal dispositivo de saída, é quando a máquina responde algo para você e você consegue enxergar. Esse é o principal, que mostra os dados ou informação do usuário. Você consegue saber o tamanho dessa tela por causa de uma coisa chamada polegadas, certo? O tamanho da tela, a gente pode dizer que é o tamanho em polegadas, 19 polegadas, 24 polegadas, 40 polegadas. Então, quanto maior a polegada, é maior a tela em que vocês estão trabalhando. E hoje nós temos vários tipos de telas. Nós temos a tela LCD, né, de cristal líquido, aí nós temos resoluções de 4K, quanto maior a resolução, melhor a definição da imagem. Aí vocês vão ver vários termos desse jeito aqui. Mas a principal é a questão das polegadas. Quando eu compro o celular, ele diz que o celular é de 13 polegadas, é de 10 polegadas, 9 polegadas. O que seria isso na questão da tela? Seria quando você faz essa medição aqui, ó, de uma ponta a outra, com a régua, e ele deu 39,5 centímetros. Esse cálculo, né, na hora que você foi medir. Aí, para você saber a quantidade de polegadas, você vai fazer uma conta. Você vai pegar 39,5 e dividir por 2,54, que é o tamanho de uma polegada. Uma polegada equivale a 2,54. E aí, a gente vai pegar que esse monitor aqui é de 15 polegadas. Então, uma forma de a gente fazer uma medição e saber quantas polegadas tem minha TV, meu celular, é você fazendo essa medição de uma ponta para outra aqui,
pegar os centímetros e dividir por 2,54, aí você vai saber quantas polegadas tem o equipamento, certo? Ah, mas por que eu quero saber isso? Bom, se você quiser vender sua TV e você não lembra quantas polegadas é sua TV, você pode fazer essa medição simples aí, dividir por 2,54 e você vai saber quantas polegadas tem um equipamento, certo? Outra coisa que vocês têm que se ligar muito é na questão da resolução. Resolução de 4K, 8K. Então, o que seria essa resolução? Cada ponto da tela aqui, ela é dividida em pixels. Cada pixel é transformado em um DPI, que é a quantidade de pixels dentro de um quadrado. Então, quanto mais pixels dentro de um quadrado, dentro de uma polegada, maior a resolução. Então, se você pegar vários quadradozinhos pequenos em 2,54 centímetros e ele tiver apenas 4, deixa eu só fazer aqui, ó. Você pega uma imagem que tem 4 quadradozinhos aqui, ó. Você tem uma imagem que tem vários pontinhos aqui, ó. Quanto menor for esses pontinhos, melhor a qualidade da imagem. Isso com cores. Então, a gente tem que se preocupar também com essa questão da resolução. Quanto maior a resolução, melhor o equipamento a imagem que vocês vão trabalhar. Aí, para quem está com computador, quem está querendo investir, existe uma profissão que está crescendo bastante agora, que é a profissão o esportes, né? Que é o camarada o atleta de videogame, né? De jogos eletrônicos. E aí, esse camarada, quando quer comprar um equipamento bom, ele sempre compra um monitor com a resolução bem alta, para que ele possa enxergar a tela na tela do seu monitor, todas as principais telas que estão sendo jogadas no jogo, né? Então, quanto melhor essa resolução, quanto melhor for a resolução do monitor, melhor a imagem. E aí a gente teria que fazer alguns estudos técnicos, né? Aí seria mais na área da técnica, né? E não é o nosso foco agora. Mas quando vocês forem comprar um monitor, vocês têm que lembrar que polegadas é o tamanho da tela, resolução está relacionado à qualidade da tela. Então, se você tem 2 monitores do mesmo preço e eles têm resolução uma menor do que a outra, sempre escolha o monitor que tem a melhor resolução. Professor, mas e se for R$ 50 mais, R$ 100 a mais? Eu sempre digo para os meus clientes dessa forma. Se você tem um dinheiro para dar a mais, sempre prefira dar mais. Porque a gente precisa entender uma coisa. Bom computador, ele não é barato. Um bom computador, ele tem um preço, certo? Se você não tem nada, professor, só tenho R$ 1.000, tem que comprar desse jeito, compre. Tem que ter. Agora, se você pode segurar um pouquinho, juntar um dinheirinho para comprar um melhor, compre sempre o melhor. Gente, só para você ter uma ideia, eu só tive, nos meus 20 anos, eu tenho 20 anos que eu estou trabalhando com informática, eu tive apenas dois notebooks. Dois notebooks. E os 2 notebooks, um é da Ace e o outro é da Samsung. Os 2 notebooks estão funcionando até hoje. Eu tenho um notebook que entrou na faculdade comigo, se formou comigo, trabalhou comigo e até hoje já passou para os meus filhos que estão utilizando, certo? Então, assim, a escolha do equipamento vai estar muito atrelada à durabilidade disso. Então, se você não quer investir, quer investir pouco ou muito, sempre lembre disso. Quanto melhor, mais durável é o equipamento e você vai gastar menos em relação a isso aí. Então, é sempre essa dica que eu dou para quem está querendo saber qual o computador, qual o melhor. Sempre, nunca pegue um computador por preço em si, certo? Monitor, alguém ficou com dúvida na questão do monitor? Quer perguntar alguma coisa? Posso passar? Deu para entender?
Gente, feedback, preciso do feedback de vocês aí no chat, bota aí no chat, beleza. Ó, não deu, a gente fica pensando que tá tudo travado. Um dia eu já dei aula aqui, que caiu a internet aqui na cidade e eu tava nos dados. Dei a aula todinha e não tinha ninguém. Porque eu estava usando slide, não estava vendo o que estava atrás. Eu passei 50 minutos de aula dando aula sem ninguém. Entendeu? Por isso que agora eu já pergunto logo. Deu para entender? Ficou ligado? Beleza. Vamos continuar aqui. Outra coisa, né? Eu falei sobre a resolução. Eu acho que vai ficar um pouquinho pequeno para vocês. Mas, assim, eu sempre prefiro um monitor maior, certo? E com a resolução de 1920 por 1200. Ele não é um monitor caro, mas é sempre bom. E tem gente que só compra celular se ele for um celular grande, né? Na verdade, às vezes a gente só tem um celular mesmo que tem. Comigo acontece, me deram esse aqui, eu vou pegar. Mas se você tiver a oportunidade um dia de ter o dinheiro para comprar, compre uma da tela boazinha, com resolução alta. Sempre confira a resolução de um concorrente com o seu, né? Eu vou comprar um Motorola 8, aí você pega um concorrente do 8, chega no Google e sempre veja qual é a melhor resolução para que você não esteja investindo em algo que não vai trazer uma qualidade. Então, lembre sempre disso. Quanto maior a polegada, maior o dispositivo, maior a tela. Quanto maior a resolução, melhor a qualidade da imagem. Está sempre ligada a essa questão do monitor. Outra coisa que a gente vai falar é a questão do teclado, certo? E quem está usando o celular, o teclado ele é virtual, né? Ele aparece na hora que você quer digitar alguma coisa. Mas vocês repararam que o organizar das teclas do celular é o mesmo formato da tecla do notebook, só diminui o tamanho dele. Mas as letras ficam no mesmo lugar, e no mesmo lugar. Por quê? Porque isso é padronizado pela ABNT. Então, se o padrão é brasileiro, as organizações das letras elas têm que ser idênticas a de um teclado, porque isso se chama padronização. E na informática, a padronização é que faz com que as coisas possam ser vendidas e tenham a mesma qualidade, entendeu? E aí é o teclado, nós temos o teclado normal, que é esse que vocês estão vendo na tela, certo? Nós temos teclado que tem um C cedilha, que é o padrão ABNT2. Então, quando eu vou comprar um computador, eu estava aqui no meu celular, estava acessando um aplicativo, e esse aplicativo tinha vários teclados diferentes, e eu achei legal. Mas todos esses teclados vinham da China. E lá na China, o padrão não é com C cedilha, o padrão ABNT2. Então, assim, eu evitei de comprar, porque eu já tenho o costume de digitar com a tecla que tem um C cedilha, que é o ABNT2. Então, assim, uma outra coisa que vocês precisam sempre se preocupar é que existem dois padrões de tecla. Tem um que tem um C cedilha, esse mesmo que está na tela de vocês aqui, que vocês estão vendo, não tem um C cedilha. Então, você tem para botar o C cedilha, você precisa teclar duas vezes. No meu teclado, para botar o C cedilha, só dou um toque só, ele já coloca. Então, existem padrões de teclados. Se você for na Espanha, existem teclas diferentes, né? Então, quando eu compro um equipamento que vem de fora, eu tenho que ter cuidado com isso, porque as teclas são diferentes, cada país tem uma padronização, tem um caractere diferente, o caractere são as letras, né? Então, assim, tem que ter cuidado se você vai comprar fora, nessa questão de teclado, questão é porque é mais barato, mas não adianta nada vir mais barato e você não conseguir utilizar porque ele tem um padrão diferente. Você vai ter que readaptar todas essas teclas. Então, isso aqui é o teclado. Esse é um dispositivo de entrada. Ele envia informação para o computador. Aí, alguém entrou aí zoando. Pronto? Vamos lá. Aqui uma imagem maior do teclado, vocês estão vendo aqui, ó, que esse aqui, no meu, o C cedilha fica aqui, certo? Nesse lugar aqui, ó. Aqui não tem. Então, para eu teclar o C cedilha, eu tenho que clicar no C e nesse sinalzinho aqui de cima. Então, eu tenho que fazer duas ações. Então, para quem trabalha com digitação de código, quanto menos utilizar, o mais rápido você utilizar o código, mais eficiente vai ser essa questão do teclado, certo? Nós também
Teclado multimídia, deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. O meu tem um C cedilha no teclado. Então, Beatriz, o seu é padrão ABNT2, né? Um padrão novo, né? Que foi adotado depois que os equipamentos começaram a chegar. Pronto, nós temos o teclado multimídia, que é um outro tipo de teclado. Esse teclado multimídia, além das teclas normais, ele tem essas teclas aqui de cima, que eles passam, como o nome já está dizendo, é multimídia. Ele passa vídeo, ele retrocede vídeo, dá play, dá pause, ele entra na internet, você dá um clique nele, ele já entra, você nem precisa pegar o mouse e digitar no Google Chrome. É que nem um celular, você quer entrar, você dá um clique só. Então, nós temos no teclado aqui também algumas opções de multimídia. Ele é um pouquinho mais caro, mas é bem usual também e fácil para a gente trabalhar com algumas coisas. Né? Para quem gosta de música e outras coisas, só dá o play, diminuir o volume. Com uma tecla só você consegue fazer tudo. A gente chama de teclado multimídia. Esse aqui que vocês estão vendo é um teclado de notebook, certo? Aqui já tem um C cedilha, ó. Repare que ele é um pouquinho diferente dos outros, ó. Esse aqui tem um C cedilha, esse aqui já não tem, ó. Esse aqui eu já não tenho, já mudou o formato das teclas. Então, para quem está acostumado com um padrão, modificar esse padrão é um pouquinho mais difícil. Então, quando vocês forem comprar teclado, e você já utiliza teclado, que é claro que na primeira vez você não sente nada, você vai se adaptar àquilo que tem na sua mão. Mas se você já trabalha com equipamento já há um tempinho, e você faz essa mudança, você vai sentir um pouquinho até que você se acostume. É por isso que eu estou dizendo, existem vários tipos de teclados e com padrões diferentes. E aí eu já estou falando para vocês, existe aqui no Brasil 2 padrões. O padrão com o C cedilha e o padrão sem o C cedilha, e a configuração desse teclado, ela é um pouquinho diferente, e você, para alguns sinais, né, vocês precisam ter o conhecimento de como é que faz essas mudanças. E aqui é o teclado de notebook, vocês estão vendo aí com esse cabozinho aqui, é o que interliga na parte interna do notebook. Então, gente, isso aqui é o teclado. Isso aqui é o mouse, vocês já conhecem, alguns já conhecem, outros não, mas a tecnologia do mouse tem avançado bastante, porque eu hoje utilizo mais teclado do que o mouse em si, porque eu passo mais tempo digitando, eu uso muito pouco o mouse. E eu também tenho aquelas questões dos atalhos, né? Existem teclas que a gente pressionando. Quem joga, né? Lembra dos jogos eletrônicos que a gente ia Mortal Kombat e a gente queria dar um fatality e tinha uns códigos, né? Padronizados para dar aquele fatality. Pronto, no sistema operacional é do mesmo jeito. Para fazer algumas ações, existe uma série de combinações de teclas que a gente pode executar uma ação. Então, para quem está acostumado nessa questão eletrônica de jogar jogos eletrônicos, eles conseguem relembrar esses atalhos que tem que fazer. Essa questão do mouse aí, existe vários tipos de mouse. Esse é o mouse de PC, de computador pessoal. Ele hoje pode ter várias entradas, você pode comprar USB, Bluetooth, que é mouse sem fio, que nem esse que vocês estão vendo aqui, ó. Não tem fio nenhum, é através do Bluetooth que eu utilizo ele. Tem mouse com fio, que esse aqui já é com fio, que vocês estão vendo, ó. Ele é óptico, não tem mais aquelas bolinhas. Antigamente tinha umas bolinhas, né, que faziam movimentar. Hoje ele é mais sensível, é óptico, tem uma luzinha, certo? E hoje tem esse mouse aqui com formato diferenciado. Então, por quê? Existe um estudo de saúde, né? O pessoal que viu que esse mouse normal, a gente, com o tempo de utilização, a gente pega uma doença chamada LE, que é de esforço repetitivo. Então, eles mudaram o formato do mouse para esse que vocês estão vendo aqui na tela, ó. É um formato diferenciado de pegar no mouse diferente. As teclas, ele é um pouquinho mais para cima. E a tecnologia ela vai avançando porque as pessoas se passaram mais tempo digitando coisas, teclando mais coisas, e aí essa dificuldade aí de se trabalhar. Então, isso aqui é o mouse. Esse é o mouse aqui que vocês estão vendo, a gente chama de touch. O touch
o mouse de um notebook, né? Eu tenho um notebook, estou utilizando o notebook e prefiro esse, mas tem gente que prefere esse aqui. Ele movimenta passando o dedo desse aqui, clicando aqui e aqui. Ou também ele pode clicar aqui, que ele também vai, dar 2 cliques na tela aqui. A gente chama isso de touch. Para quem foi para banco e quer escolhe aquelas funções na tela, é a mesma função naqueles caixas eletrônicos. Não tem um mouse para ficar movimentando. Você pega aqui nessa areazinha aqui, quadrada, faz o movimento do mouse. Quando você clicar, você clica 2 vezes. Quando você clicar uma vez, ele vai. E também tem os botões de clicar que nem um mouse normal. Aí já é a gente chama de mouse para notebook, mas o nome é touch, né? O touchpad para notebook. Então, é o mouse de informações. E aí nós temos a webcam. Essa aqui é o webcam para PC. E essa aqui é o webcam do notebook, que ela já vem na tela. Em cima da tela, ela já vem essa questão. Aí, questão de segurança, gente. Tem gente que pega uma fitinha e coloca na câmera bota a câmera, uma fita na câmera, porque existe alguns vírus, alguns ataques, né, virtuais, em que o camarada ele pode entrar no seu computador e olhar suas imagens. Isso acontece também no smartphone. E é muito fácil de fazer isso e muita gente cai, né? Não sei se vocês já passaram por isso, dos coleguinhas aí nos grupos de WhatsApp, mandar aqueles links, promoção, faça isso. Às vezes, aquele link, na hora que o camarada clicou, ele levou para uma página, né, de um hack. Na verdade, o termo hack é errado. E outra coisa que vocês vão aprender é vivendo e aprendendo. O termo que chama o bandido virtual não é hacker. O hacker é o camarada bonzinho. É o camarada que estuda para combater o cracker. Na verdade, o termo correto para o bandido virtual, para o camarada que faz coisas erradas no mundo virtual, é cracker. Então, aí você entra no site do cracker e automaticamente ele instala um programa que é um espião que vai executar algumas ações na sua máquina sem que você mesmo mande fazer. Então, ele abre câmera, ele abre seus arquivos, ele bloqueia os seus arquivos. Tem um vírus agora, não é muito novo, mas o que vem utilizando, que o camarada entra no seu computador, criptografa, né? Ele esconde todos os seus dados e você não consegue acessar esses dados. Aí você tem que pagar esse camarada para que ele libere uma chave para que você tenha acesso a todos os seus documentos novamente. Então, grandes empresas passaram por esse problema. Porque, às vezes, o camarada clicou num link besta desse que tem no WhatsApp, não olha as informações, e eu vou falar isso no próximo encontro, como saber que o link é bom ou ruim, de que forma eu posso tratar isso. Isso é bem interessante. E muita gente é clonada, tem celular clonado, WhatsApp clonado, simplesmente porque a curiosidade de clicar naquele link que o colega seu mandou, você clicou e acabou com o WhatsApp clonado e várias outras coisas dando problema, as pessoas pegando suas fotos, vazando fotos. Isso acontece com a frequência, inclusive o Huawei tem acontecido muito, e fora os fakes, né, que coloca coisas mentirosas e aí através do WhatsApp. Então, hoje, a maior porta, gente, de vírus, a maior porta de ataques virtuais está acontecendo dentro do WhatsApp. Você pegou um link que o camarada mandou e compartilhar ele sem saber nem o que é. Não sei se vocês viram nos últimos dias uma promoção aí de uma grande empresa que disse que ia ter um desconto, não sei, eu acho que foi a Amazon, um desconto de 90% nos produtos. Um monte de gente clicou nesse link e foi atacada, perdeu cartão de crédito, senha de banco, um monte de coisa aí, porque a gente tem que ter cuidado, principalmente na questão de segurança. Então, tem muita gente, tem que ter muito cuidado, porque a sua câmera pode estar sendo hackeada, as pessoas podem estar vendo e você nem sabe, né? Na questão do notebook, no meu, ele aparece uma luzinha quando está funcionando.
Então, é uma maneira de a gente saber se ele está funcionando ou não. Mas alguns notebooks antigos não tem luzinha, não. Então, você não sabia se ele estava funcionando ou se tinha alguém trabalhando. No meu, aparece essa luzinha e ela foi colocada justamente para saber quando está ativo ou não. Mas, pasmem, viu? Tem um ataque virtual que ele nem liga essa luzinha. O cara consegue bloquear essa luzinha e você nem sabe se ela está ligada ou não. Então, é um negócio muito sério nessa questão da tecnologia em si, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se está travado, se eu estou falando sozinho. Tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Alguma curiosidade? Falou do WhatsApp, de um colega que mandou alguma coisa. Alguém quer comentar? Hein? Professor, eu tenho uma dúvida a perguntar. Olá. Sobre essa parte da câmera, né? Que tem uns aplicativos que a gente baixa que pede, né? Para a gente permitir, tipo, para ter acesso à câmera, acesso a áudio, a essas coisas. Aí, no caso, corre algum risco também? Sim, principalmente aplicativos que você não conhece. Vamos supor, você está usando o Facebook usa câmera. É claro que o Facebook usa câmera, porque você vai fazer postagens de foto, lives, usa câmera. Instagram usa câmera, Twitter usa câmera, mas tem aplicativo que não tem nada a ver com postagem que pede autorização para usar sua câmera, ou então para localização. Então, quando isso acontece, o que eu recomendo é você fazer a desinstalação completa dele, porque assim, como é que você sabe se é ruim ou bom? Você clicou, e esse aplicativo é para armazenar a sua lista de compras. O que ele vai fazer? Armazenar lista de compras. Para armazenar a lista de compras, precisa da utilização da câmera? Se não precisa, como é que eu vou liberar a câmera? Como é que eu vou autorizar? Por que o aplicativo está pedindo para autorizar o uso de um recurso que não vai utilizar? Entendeu? É por isso que, na verdade, gente, a Play Store, ela pede para que você peça a autorização do cliente. Mas, mesmo com essas coisas, é necessário que o cliente, o usuário do aplicativo, observe se a câmera é utilizada no aplicativo ou não. Porque se ela não for utilizada, por que aquele aplicativo está pedindo para utilizar a câmera, a autorização de algo que não vai ser usado? Então, assim, quem desenvolve aplicativo, ele só bota aquele recurso que será usado. E ele tem que explicar por que está sendo usado aquilo lá. Aí vem na lei de proteção de dados e várias outras coisas. Então, assim, uma maneira de você saber se você está sendo atacado ou não, se algo vai lhe ferir, é você olhar o que esse aplicativo faz. Se naquele aplicativo não existe nenhuma tela que vai utilizar um recurso para utilizar sua imagem ou para você tirar foto, ele não pode pedir autorização para utilização nem de GPS, só pode usar esses recursos se realmente o aplicativo tiver algum problema. Se ele pediu câmera e não tem nenhum local para tirar foto, pode desinstalar ele, porque ele está utilizando de maneira errada esse recurso do seu smartphone, certo? Beatriz perguntou qual o risco que se corre com a nova função de transferir dinheiro via WhatsApp. Como ficar alerta a essa modalidade necessária? Gente, Beatriz, esse é um recurso novo, muito novo, e que vai ter um ataque de forma sistematizada. Eu acho que as pessoas precisam aprender a usar o WhatsApp. Não se clica, isso é o que eu estou dizendo para vocês. Preste sua atenção, o professor William está dizendo. Não se clica em link de WhatsApp. Nem que sua mãe mande, nem que ninguém mande. Por quê? Porque você não sabe a procedência daquele link, certo? Lá na escola, eu evitei de colocar o link da escola. Por quê? Porque aquele link pode lhe direcionar para um outro local. Então, esse pagamento via WhatsApp, eu acho que ainda vai passar por um problema muito sério. Ele não é que nem um Pix, que você tem um banco
com segurança. Mas, assim, ainda eu não posso dizer, Beatriz, assim, porque eu não li exatamente como é que vai ser essa questão da segurança do WhatsApp. Mas, assim, se existe uma proposta de segurança. Mas, assim, você sabia que o maior problema da segurança da informação não são os programas em si, são as pessoas. Tem banco que tem uma segurança muito boa, mas as pessoas clicam nos links errados e acabam perdendo dinheiro. É por isso que os bancos, gente, banco nenhum perde dinheiro. O banco ele tem seguro para tudo. Até quando você deixa de pagar o cartão de crédito, o banco ele não leva prejuízo, porque ele tem um seguro para quando você deixa de pagar o cartão de crédito. Banco não perde dinheiro. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado, porque é uma nova modalidade, né, de pagamento. O Pix já foi uma coisa muito boa, eu achei o Pix um show de bola, mas essa questão de pagamento via WhatsApp, eu tenho que ler um pouquinho e sou um pé atrás nessa questão de segurança, certo? É mais nessa vibe aí que eu tô, certo? Mas alguém quer perguntar? Não, né? Falar alguma experiência de golpe? Alguém já teve o WhatsApp? Porque aqui na nossa região, o que tem de gente dizendo que foi, meu celular foi clonado. De rojão de gente com celular clonado. Então, muito cuidado com isso aí, certo? Aqui, gente, é o computador, o fundo dele. Para cada entrada desse computador, eu não vou, assim, passar o tempo explicando o que vale cada entrada, mas você vê como é padronizado. Cada entrada tem uma cor definida. Se é mouse, ele é roxo. Se ele é monitor, ele é azul. Então, assim, e ele tem formatos diferentes. Então, se você comprar um computador e você quiser encaixar alguma coisa nele, você só vai encaixar no local certo. Não tem como ele entrar no local errado, porque ele tem formatos diferentes. Então, tem que ter atenção, porque geralmente, ó, eu vou desligar um pouquinho o meu monitor aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? É azul. Isso aqui é a entrada do monitor. Deixa eu voltar aqui para a minha tela de apresentação. Ó, estão vendo aí? Tá vendo esse azulzinho aqui, ó? Deu para ver o azulzinho aí? Deu para ver o azulzinho do meu monitor, do cabo do meu monitor? Então, Sim, professor, deu para ver. pronto. Essa parte aqui, azulzinha, é a entrada do meu monitor. Você vê que ele tem um formato diferente. Então, para cada entrada, para cada dispositivo, ele tem uma entrada específica e ele tem uma cor diferenciada, uma diferente da outra, para que você não se perca aí no monitor. Então, uma maneira de você comprei um computador e não tem quem montar, vai pagar? Às vezes, é só você dar uma olhadinha ali atrás, ir nas cores corretas e encaixar cada cor no seu devido lugar. Então, assim, não é uma coisa muito difícil hoje em dia, não. Na minha época não tinha essas cores, não. Quando eu digo minha época, eu ainda estou na minha época, né? Mas quando eu iniciei essa área de informática, não tinha cor, não tinha nada, era um monte de cabo, era um monte de fio, era pesado, era um negócio meio louco. Hoje em dia, não. Está tudo padronizado, com as coresinhas, padrões. Então, eu quis trazer essa experiência para vocês aí, é que não é difícil montar um computador, não, viu, gente? Cada um tem sua entrada e cada um tem sua cor, cada um tem o seu formato diferente e só entra de um jeito. Não tem como você ir forçando para quebrar, não. Se ele não está entrando no equipamento, é porque você está colocando ele de uma maneira errada. Então, não é uma coisa muito difícil, não. Então, nós temos a energia. Outra coisa que muita gente faz, né? Energia, gente, é padrão de qualquer ser humano, antes de ligar qualquer equipamento, verificar qual é a voltagem que ele utiliza. Porque a gente vai lá para Salvador, compra um equipamento em Salvador, e lá a voltagem é 110. Traz para Juazeiro, traz para Uauá, traz para o interior, aqui a voltagem é 220. Antes de ligar qualquer equipamento na energia, equipamento que veio de fora, a primeira coisa que você tem que ver é o manual, olhar se tem alguma etiqueta no fundo que vai dizer assim, tensão de entrada. Se essa tensão de entrada for 110,
você vai ter que procurar uma chavinha que muda para 220, certo? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, porque meus equipamentos eles são tensão automáticas, eles mudam automaticamente. Mas alguns equipamentos, ele tem uma tensão de entrada diferente da outra, não é padronizado. Então, a primeira coisa que toda pessoa cuidadosa toma é olhar qual é a voltagem, não pegar, comprei um celular que veio de Salvador, que veio dessas capitais aí, pega lá e enfia o negócio sem nem ler. Às vezes, hoje é padronizado, está automático, gente, mas existem equipamentos que não são automáticos e vocês precisam tomar muito cuidado para não perder equipamento novo que vocês compraram, certo? Inclusive celular. A gente queimou o carregador do celular. Primeira coisa que a gente faz é ir na rua comprar um carregador que não é original. Gente, carregador tem que ser original. Ele é mais barato, é tudo, mas tem que ser original. Por quê? Porque aquela tensão que está saindo para o equipamento, ela foi testada dentro da empresa. Teve um cálculo matemático, um cálculo de tensão, existe todo um estudo em cima daquele equipamento. Então, quando você vai e compra um equipamento de uma outra empresa, achando que é mais barato, você está diminuindo a vida útil do seu equipamento. Então, energia, são duas coisas que faz o equipamento durar menos. Energia e calor, temperatura. Quanto mais quente o ambiente, menos tempo o seu computador vai durar de vida útil, ou qualquer equipamento. Então, estamos numa região quente, e quanto mais quente é o equipamento, e a gente juntar isso com a energia que é fora do padrão, esse equipamento ele vai continuar esquentando, 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 até que um dia ele cesse o funcionamento, certo? Deu para entender essa questão? É porque a gente, na área de informática, nessa área eletrônica, gente, a galera vai, tá barato demais, eu vou comprar outro negócio de R$ 100, nada. Mas aí, gente, o tempo de vida útil diminui e aqueles R$ 100 que você ia dar mais, você vai ter que dar 1.000 para comprar outro equipamento. Então, é um barato que vai sair caro lá na frente, certo? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Posso passar, né? Tranquilo? Eita, povo ruim de responder. Tá tranquilo, professor. Gente, falem, participem, viu? Fica acanhados, não. Pronto, gente. Aí é um computador aberto. Vocês estão vendo que tem várias peças dentro deles. Várias peças dentro deles. Certo? Hoje em dia está muito fácil montar. São peças mais robustas, mais rápidas. Robusto, quando eu digo robusto, eu estou dizendo assim, fáceis de instalação, agora são muito mais frágeis. Para você ter ideia, só no tocar na placa com sua mão, você pegou no cabelo e fez isso aqui, ó. Depois que você fazer, quem estudou física sabe que isso gera um atrito. E atrito gera energia estática. Então, quando você pega e toca na máquina, toca num equipamento desse, você pode queimar o equipamento. Já aconteceu em várias pessoas. A pessoa levar o equipamento porque queria fazer uma limpeza e o técnico mexer no cabelo e depois mexer na máquina e, de repente, a máquina deixar de funcionar. Por quê? Passou energia estática. E essas peças de hoje em dia, elas são controladas, têm um controle de energia muito grande e qualquer coisa queima. Né? Qualquer energia fora do padrão, ela queima. Então, tem que ter muito cuidado no manuseio, certo? Usar não fazer atrito, ou então botar a mão na parede antes de pegar no equipamento eletrônico. Tem todo um cuidado, usar uma pulseira anti-estática, tem todo um manusear diferente aí. E eu estou falando isso, não é só para notebook, não. Celular, quando você abre o celular, que você vai mudar, tirar a bateria e colocar de novo, tem que ter cuidado, porque tem algumas peças ali que, se você tocar, na hora de troca de cartão, não sei se vocês já ouviram, né?
Na hora de você trocar o cartão de memória ou modificar o chip, ali tem uma parte metálica. Se você tiver com estática, ela pode passar por um equipamento, uma parte importante e queimar. Então, o fato de você pegar no cabelo ou na roupa, fazer alguma coisa antes de fazer qualquer tipo de intervenção em equipamentos eletrônicos, hoje você pode queimar esse equipamento por falta de cuidado nessa questão, ou por falta de conhecimento também, certo? Então, tem muita gente que está com o celular legal, funcionando, foi trocar o chip, já era, queimou. Aí fica lá sem saber o que foi, aquela confusão, mas às vezes foi uma falha de procedimento, certo? Aí, ó, dentro do computador, tem uma coisa chamada placa-mãe. A placa-mãe, gente, é o que liga tudo. O próprio nome já está dizendo, é uma mãezona. Ela recebe todos os cabos, todas as informações, tudo é encaixado nela aí. Então, para um computador funcionar, ele precisa de uma peça que vai interligar todos esses elementos. Aí você poderia, mas no corpo humano, você diria que isso aqui é o quê, professor? Eu diria que seria a nossa coluna vertebral, né? Que ela vai levar todas as ligações do cérebro para o restante do corpo e fazer todas as movimentações do nosso corpo humano. A placa-mãe seria nessa forma aí. Ela faz a interligação entre o cérebro, que é o processador, e as demais peças aí. Então, é a placa-mãe. Aqui, ó, a placa-mãe, além de interligar internamente as peças, ela faz ligações para o monitor, para a energia. Tudo isso aí é interligado através da placa-mãe. Então, a placa-mãe, gente, é uma das peças principais. Queimou ela, não funciona. É que nem você quebrar aqui a vértebra aqui em cima. Bom, quebrou essa vértebra aqui num acidente, o restante do corpo deixa de funcionar, só funciona o cérebro. Ele não vai fazer nenhuma ação, porque ela pede a comunicação. É como se fosse a nossa... É o que leva, né, os nervos, né, toda a circulação de energia para o restante das peças aí. Isso aqui, gente, é a CPU, é o processador. É a unidade central de processamento conhecida como processador. Aí, gente, ó, tem que se tomar cuidado, porque quando você compra celular, você compra baseado no processador ou você compra baseado na marca. Porque tem que tomar cuidado, porque se o celular é um computador e ele executa ações, você precisa de um bom processador para fazer isso. Esse camarada aqui é o cérebro de qualquer equipamento. É ele que faz execução, é ele que faz cálculos numéricos, é ele que manda fazer, é ele que desmanda fazer. É esse camarada aqui que é o principal. Na verdade, todo o conjunto é o principal, mas é ele que faz todas as ações. Então, quando você clica no aplicativo e ele abre, quem mandou abrir esse aplicativo foi o processador, tanto do celular como do computador, é esse camarada que faz ações. Então, quando você clica, que tira uma foto e envia para o Facebook, quem fez todo o tratamento dessa foto e executou as ações foi o processador. Então, quanto mais rápido o processador trabalha, mais rápido o computador funciona, certo? E, na verdade, ele é um conjunto de coisas que funciona aí, certo? E aí, gente, eu botei alguns preços aqui, ó, de processador e algumas informações que elas precisam ser levadas em conta. Então, quando você for comprar um computador, você tem que olhar algumas coisinhas aqui, ó. Intel Core i3, Intel Core i5. O que significa isso aqui? Significa a quantidade de núcleos. Trazendo para o nosso dia a dia. Se você tem uma empresa com um funcionário, com certeza, e a outra empresa com 2 funcionários, qual é a que vai funcionar melhor, mais rápido? Qual é a que vai produzir melhor? É aquela empresa que tem 2 funcionários. Então, ó, Intel Core i3 tem 2 núcleos, tem 2 camaradas, é como se tivesse 2 cérebros trabalhando ao mesmo tempo. Já o i5 tem 2 ou até 4, dependendo do modelo. Então, quanto maior a quantidade de core, a gente chama de core, de cérebros trabalhando, mais rápido é a execução dos programas, certo? Então, quando a gente for comprar um celular, e o celular está dizendo assim, processador quad-core,
octa-core. Não sei se vocês já ouviram falar nesses termos. Dual-core, quad-core e octa-core. Então, dual-core é 2 núcleos, quad-core 4 núcleos, octa-core 8 núcleos. Isso quer dizer o quê? Que tem 8 pessoas trabalhando para executar as ações do celular. Então, se eu compro um celular de 1.000 e o outro celular também é 1.000, e um é um quad-core e o outro é o octa-core, quem tem o melhor desempenho é esse aqui. É claro que existe uma série de fatores, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar é na questão da quantidade de cores, né? Quad-core, octa-core. Isso aí vocês vão ver muito, quem comprou celular, quem pesquisa sobre celular, vê muito nessa questão do processador. Meu processador é octa-core, quad-core, dual-core. Aí quando a gente for na aula, no nosso próximo encontro, a gente vai baixar um aplicativo, eu vou mostrar para vocês, um aplicativo que olha qual é o processador que você trabalha, se ele é bom, se ele é ruim, quantos core tem, certo? Jair está perguntando, dá para substituir um processador? Do smartphone, não. Do smartphone, não. De alguns notebooks, também não. O melhor equipamento para fazer troca de processadores é o computador pessoal. E outra coisa, a placa-mãe, aquela placa que recebe o processador, ela tem que ser compatível. Então, assim, eu posso pedir para trocar, mas não é compatível com a mudança. Então, tem que tomar todo esse cuidado. Quando eu comprar a placa-mãe, eu tenho que perguntar, tem como expandir? Tem como melhorar de dual-core para quad-core, ou de quad-core para octa-core? Pronto, mas celular, comprou dual-core, ele vai ser dual-core para sempre. Não tem como aumentar essa questão dos núcleos, porque ele já foi fabricado naquele formato e não há possibilidade de mudança. É por isso que eu estou dizendo para vocês, sempre lembre disso. Quando você ouvir processador quad-core, dual-core, octa-core, quer dizer que são, vamos fazer uma analogia, são pessoas que estão trabalhando. Então, quanto mais a quantidade de cores, mais gente trabalhando para que aquilo funcione, consequentemente, melhor o desempenho da máquina, ok? Então, preste bem atenção nessas questões. Outra coisa que vocês precisam olhar também, cache. Isso aqui é uma memória. Eu vou falar sobre as memórias agora, antes da gente encerrar, porque já está chegando já o horário. Eu vou comprar um processador, eu tenho que lembrar do core, quantas pessoas estão trabalhando, quantas pessoas. O cache, certo? O cache. Quanto maior o cache, melhor também o desempenho. Então, eu tenho dois processadores aqui, um i3 e um i5. Esse i3 é de 6 MB de cache e esse aqui é de 9. Qual é o melhor? O melhor é o i5, porque o i5 tem 4 núcleos e ele tem uma cache maior. Então, vamos ao exemplo, um exemplo prático aqui. Suponha que o de cima tenha 9, mas ele tem 2 núcleos. E o de baixo tem 9 e ele tem 4 núcleos. Qual seria o mais rápido? O de cima ou o de baixo? Nesse caso, 2 núcleos mais 6 dá 8. Embaixo, 4 mais 9 vai dar 13. Então, qual teria o desempenho maior? Seria o que tem o cache maior e a quantidade de processadores maior. Existem outros elementos também que a gente pode investigar. O gigahertz, 3.7 GHz, mas a gente não precisa discutir, não. O que vocês precisam lembrar é a quantidade de cores, que são pessoas trabalhando, seria a analogia, pessoas trabalhando, pensando e fazendo execuções ao mesmo tempo, e a quantidade de cache, certo? Quanto maior o cache e quanto maior o core, melhor o desempenho desse equipamento, certo? Deu para entender essa questão? Ficou claro? Alguém teve dúvida? Dúvidas? Deu para entender, né, gente? Essa questão dos cores. Beleza. Então, quando for comprar um equipamento, olha lá a informação do processador
Dá uma olhadinha no core, quantos cores, se é quad-core, se é dual-core, se é octa-core, e dá uma olhadinha no cache. Né? O cache também é importante. E eu vou fazer uma analogia também com vocês sobre essa questão de memória. Aí, ó, coloquei aqui essa imagem aqui, ó, vocês vão ver muito na questão do quando é notebook e processador, é o Core i3, ele tem 2 núcleos, aí a gente chama de dual core. Quando eles têm 4, a gente chama de quad-core. Quando eles têm 8, a gente chama de octa-core, certo? Aqui são os tamanhos da cache, certo? Da cache. Então, essas são as informações mais importantes que vocês têm que ter quando vocês adquirem um equipamento ou vocês querem fazer alguma mudança, que é o quad e o octa-core, ok? Outra coisa que a gente vai discutir muito quando compra computador. Memórias. São vários tipos de memórias. Aí você fica com aquele choque de informação. Nós temos a memória cache, nós temos a memória principal e a memória secundária. Imagine da seguinte forma, gente. Deixa eu ver. Quem é que pode me ajudar aqui? A Beatriz está aí? A Bia está aí? Quem pode ligar a câmera aí? Só para conversar rapidinho comigo. Para que vocês possam entender. Ó, Beatriz, imagine que eu sou usuário, certo? Imagine que eu sou usuário e eu vou pedir para você escrever um texto no caderno. Tem caderno aí próximo a você? Sim. Pronto. Você já começou escrevendo. Começou a escrever? Esse caderno estava, ó, imagine o seguinte, ó, gente. Ela é o processador. Ela tem que escrever. Eu mandei, através do computador, ela escrever. E aí ela foi buscar o caderno. O caderno estava em cima de onde? Da mesa. A mesa é o cache. Quanto mais próximo ao computador, que é ela, para a executação, mais rápido seria a execução. Vocês entenderam aí essa questão? Ó, a mesa é o cache. O cache fica próximo do processador. Então, quando eu quero executar a sessão rápida, eu deixo o programa que vai executar próximo ao processador. Agora, se esse caderno estivesse atrás de você, em cima desse armário, tem um armário aí, né? O que é que ia acontecer? Ela ia ter que levantar, pegar o caderno, sentar novamente e escrever. O nome disso seria memória RAM. Ó, já está um pouquinho atrás, já está um pouquinho atrás dela. Então, ó, quanto mais próximo do processador, menor ele vai ser e mais rápido será a execução. A memória RAM, que é o que acontece muito, ó, gente, presta atenção. Quem compra celular Samsung tem um problema de travamento. Vocês sabiam por que acontece esse travamento, gente? Porque o Samsung tem vários programas usando. E programa, ele utiliza a cache e a RAM, que é a memória principal. Então, quanto mais coisas estão sendo executadas ao mesmo tempo, menos espaço há para que outras coisas possam ser executadas. Então, esse é o problema do Samsung em relação aos outros equipamentos. A Samsung enche ele de aplicativos que abrem automaticamente. Os outros não enchem. Então, toda vez que eu preciso executar uma ação, eu preciso fazer com que o processador procure ele. E quanto mais próximo eu tenho daquilo que será executado do processador, mais rápido será a execução. E outra coisa, quanto mais próximo ele está, mais caro fica e mais rápido fica. Aí, ó, a memória principal, gente, ela é maior do que a memória cache. Porque na cache, agora tem outra coisa. Deixa eu ver. Beatriz, se essa sua mesa tivesse um tamanho de 15 metros e ele tivesse no final dessa mesa, você encontraria com tanta rapidez? Com certeza não. Com certeza não, ia demorar. Então, assim, quanto mais próximo do processador, menor tem que ser a memória. O que vale é a velocidade de processamento. Vocês entenderam essa questão? Ó,
Eu não posso ter... professor, tinha que ter um processador com cache de 8 GB. Presta atenção. Se eu estou próximo, eu não quero perder tempo procurando. Então, ela tem que ser menor. Então, vocês vão perceber que existem vários tipos de memória. A cache é uma memória. Só que essa cache, ele é 6 MB. Vocês viram que é 6 MB? Lá quando a gente pesquisou, que olhou aqui, ó, nessas informações, ó, a cache só tinha 6 MB. 6 MB não dá para nada, mas para o processador, o que estiver próximo a ele no instante vai pegar e vai executar essa ação. Então, quanto mais próximo ao processador, menor é o espaço que ele vai ter. Aí, ó, a memória secundária seria aquele dispositivo que seria a casa da Beatriz. Ó, eu quero armazenar alguma coisa. Aí eu vou armazenar dentro de algo maior. Eu não vou, se eu quero guardar essa informação, eu não preciso que ela esteja perto do processador. Se eu já executei aquela ação, já salvei, eu vou armazenar dentro do armário, do guarda-roupa. Eu pego esse caderno, guardo no guarda-roupa. Aí a gente chama de memória secundária. Ela é maior e mais lenta, mas serve para eu guardar mais coisas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, gente, nessa questão da memória. Tudo é memória. E para executar precisa de memória. Só que quanto maior a memória, mais lento fica de achar. Então, a memória secundária é apenas para armazenar dados. Então, por isso que o que eu vou dizer agora para vocês? Quanto maior a cache, melhor. Porém, ela não pode ser muito grande. Na memória principal, ela tem que ser boa também, ela tem que ser grande, mas ela não pode ser igual à memória secundária, que é grande demais. Perceba que memória, o que vale é velocidade. Mas aí você pode perguntar para mim, mas professor, mas eu quero armazenar, e para armazenar precisa de espaço. Quando eu preciso de espaço, eu guardo ele. Eu não preciso de velocidade. Aonde é que eu preciso de velocidade? Quando estiver mais próximo do processador, é que eu vou ter mais velocidades. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Cuidado na hora que vocês compram alguns equipamentos. Tipo, se eu quero armazenar muita coisa, eu tenho que comprar uma memória secundária grande. Se eu quero velocidade, eu tenho que ter uma memória que tem uma velocidade de trocar dados maior. Ela não pode ser grande. Então, quanto mais próximo eu tenho do processador, eu quero velocidade, eu não quero espaço. Então, é por isso que vocês têm que tomar um cuidado aí, para não pegar alguns equipamentos com memória pequena demais, ou então faltando alguns equipamentos. Quer ver um exemplo? Você sabia que existe um equipamento da Positivo, que só tem 32 GB de memória? 32 GB de memória. Você sabia que esse computador é menor do que esse meu negócio aqui? Esse meu tem 60 GB. Isso aqui é um SSD para armazenar arquivos. O camarada comprou um notebook que nem o sistema operacional cabe. Imagine aí, você compra um notebook de R$1.000 e o espaço para você armazenar arquivo não existe. Aí você compra um notebook de 1.000 com a memória secundária de 32 GB. Memória secundária, gente, ó, quando você falar HD tem que ser de 500 GB para cima. Memória RAM, que é a memória principal, tem que ser de 2 a 16 GB ou 32 GB. Ela não pode ser grande demais. Então, preste atenção. Se eu quero armazenar, eu vou comprar um equipamento que tenha de 500 GB para cima. Se eu quero armazenar, quanto mais coisas, melhor. Se eu quero velocidade de processamento, minha memória principal ela tem que ser de 2 GB até 32 GB, porque também não pode ser grande demais, porque senão o processador vai perder muito tempo procurando as coisas. Vocês entenderam essa questão da memória? Então, quando eu vou comprar um equipamento, eu tenho que me preocupar com 3 coisas. Qual é o cache? E esse cache, ele só vai chegar até 9, maior que isso já fica absurdo. A memória RAM, gente, hoje não compre equipamento algum com menos de 4 GB de memória. Tem que ser de 4 para cima. Só para você ter ideia, eu uso um programa meu, que é um Android Studio, para fazer aplicativo, só ele gasta 3,5 GB de processamento. Então, se eu tivesse aqui um computador com 2 GB, ele não ia nem conseguir rodar. É o que acontece com a Samsung celular. É um celular cheio de aplicativos nativos deles,
que executam toda vez que você liga, e todo o programa que está em execução ou em segundo plano, ele gasta um espaço de memória. Então, se não sobra espaço para outros programas executar, vai executar como, se não funciona? Não sei se vocês entenderam essa questão. Então, quanto melhor a memória RAM, melhor. Então, se eu vou comprar um computador, gente, compre um computador. Eu digo para vocês, segure esse dinheiro. Não compre um computador de R$1.000, não, porque não presta. Computador de R$1.000 não presta. Segure o dinheiro, faça aquela forcinha, faça aquela fezinha assim, vai segurando para você comprar um computador com 8 GB de memória. Eu digo para vocês, a tecnologia muda a cada dia. Já tem programa que está gastando, ó, tem jogo que gasta só de imagem 6 GB de memória. 6 GB de memória. Se eu tenho um computador de 4 GB de memória, como é que esse jogo vai rodar? Como é que esse programa vai rodar? Então tem que ter muito cuidado. Eu vou usar um computador para ficar em casa. Beleza, você vai ficar em casa. Só que a partir do momento que você compra, os programas vão executando, vão ficando mais pesados, e aí vai chegar um dia que daqui a dois anos você vai ter que comprar um computador R$1.000 de novo. Não seria melhor você guardar, juntar um pouquinho de dinheiro, comprar um de 2.000 para trocar daqui a 6, 7, 8 anos aí do jeito que muita gente faz? Seria o ideal, entendeu? É o ideal que isso aconteça. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão. Eu vou passar um pouquinho, já é 8h47. Aí eu coloquei aqui, memória RAM. Você vai comprar um celular, você vai comprar um computador. Qual é o ideal? É 16 GB. Porém, 16 GB é muito caro. Então, compre o mais comum, que é o de 8 GB. Vou comprar um notebook, vou comprar um computador. O ideal hoje, eu estou dizendo, é o ideal de 19 de maio de 2021. Porque o ideal daqui a um mês pode mudar. Vocês entenderam nessa questão? Porque muda o tempo todo. O ideal desse ano, até eu vou arriscar, até o final desse ano, o ideal é você ter um computador de 8 GB de memória. E celular, professor? Celular, eu vou falar quando eu estiver falando de celular. Porque, assim, como eu não gosto muito desse negócio de celular, eu prefiro computador. Eu uso celular só para ficar em WhatsApp. Eu, assim, confesso a vocês que eu não sou de estudar muito essa questão dos equipamentos de celulares, não. Mas eu vou dar uma pesquisada legal para dizer qual seria o ideal para vocês, certo? Para computador ou notebook, o ideal é 16 GB. Porém, com 8 funciona, porque o meu é de 8. E eu fiz outras coisas para que ele funcionasse. Então, memória RAM é a memória de acesso randômico. É aleatório. Ele é utilizado para executar programa. É aquele negócio que eu fiz no teste com ela. A mesa é o cache. Está próximo ao processador. Como ele é pequeno, eu tenho que botar no local intermediário, mais próximo do processador. Então, eu vou lá atrás e pego essa informação, mas eu perco tempo. Mas essa memória também tem que ser grande, ela não pode ser pequena demais, não. Então, o ideal seria 8 GB de memória. Outra coisa, HD. Aí, gente, HD é a casa dela, onde ela pode guardar essa informação em qualquer lugar, no quarto, no banheiro. Aí, quanto maior o HD, mais coisas ele vai pegar. Espera aí, gente, que eu estou com a gargantinha aqui já. Quanto mais vai armazenar? Quer ver uma coisa interessante? Tem gente comprando um celular de R$1.000 de 8 GB de espaço. 8 GB. 8 GB eu gasto na instalação de 5 aplicativos meus. 5. Não se compra celular de 8 GB. 8 GB não dá para nada, gente. Para você ter uma ideia, o governo do estado da Bahia comprou milhares de tablets. Milhares de tablets. Sabe quanto era o espaço em disco? 1 GB. Aí, 1 GB, metade dele era só de programas que já vinham com o próprio aplicativo. Metade dele era de programas que já vinham com ele, não tinha mais espaço. Então, assim, chegou hoje que a gente precisou dos tablets, nenhum deles funcionaram. São 50 tablets que estão novinhos, na caixa, no pacote,
inutilizável, porque os aplicativos de hoje não funcionam com os tablets que ele utilizava. Então, imagine aí, o governo do estado da Bahia fez um investimento milionário, comprou milhões, não foi milhares, milhões não, milhares de equipamentos que no dia que precisou, por causa da pandemia, a aula online não funcionou. Olha o investimento, olha o estudo que fizeram com o impacto de comprar um equipamento com 1 GB de memória. Então, assim, a gente não pode cometer esse erro. O governo do estado, eles fazem isso porque gastam, não é dinheiro deles, mas vocês, aí é dinheiro de vocês. Cuidem desse dinheiro de vocês, cuidem dos equipamentos, façam aquilo que Mariana está falando, até para ligar. Você usou, Mariana, já os tablets? Fala aí no microfone, usou? Já, professor, só que eu usei em Pernambuco, né? Quando eu estudei na época em Pernambuco eu usei. A gente chama até de Uquinha, né? Pense no bicho lento, Jesus, para ligar uma eternidade da vida. Pois é, Aí, os da Bahia não consegue acessar nada. Imagina o investimento, né? Não se estudou o impacto, não se estudou o tempo de utilização. Então, no momento que a gente mais precisa da pandemia, cadê os tablets para os alunos que não têm internet acessar o dispositivo? Então, imagina assim, gente, essa parte da tecnologia ela precisa ser estudada, até porque não trabalha por ela, porque a gente vive disso. Hoje a gente vive disso, a gente quer dar entrada no nosso... Eu não fiz isso, mas quem quer dar entrada no auxílio emergencial tem que usar um celular. E aí? A gente tem que estar antenado mesmo. Gente, as coisas mudaram. A internet, essa doença, ela não vai sair de uma hora para outra, não. Não vai sair. Principalmente no Brasil, que não vacinou nem 16%. Imagine aí. Então, assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito... em que a gente vai precisar mais da tecnologia para fazer as coisas para a gente. Então, tem que investir corretamente para que vocês não percam dinheiro lá fora. Outra coisa que eu queria falar para a gente encerrar aqui é a questão do armazenamento. Ó, nós temos o HDs. Vai comprar um computador, o ideal é 1 tera. O ideal é 1 tera. Mas pode comprar o de 500 que dá muito tempo. Mas de 1 tera é o mais comum. 1 tera é o mais comum. O ideal é o de 2 tera, que é aquele maior tamanho. Existem maiores, mas aí o preço já fica para a empresa e a gente não é a nossa realidade, né? O de 2 tera é o ideal. Aí, ó como é um HD por dentro. Aí eu fiz a analogia aqui, ó. O HD é um disco, é por isso que ele se chama Head Drive, disco rígido. Ele é um disco tipo aqueles leitores de disco, né, de vinil antigo, é a mesma coisa, tem uma agulha, é a mesma coisa, até hoje é do mesmo jeito, e isso também vai avançar, certo? E ele é muito sensível, qualquer pancada no notebook, quem tem notebook, que pega aquele notebook e joga na cama de qualquer jeito, que dá pancada, gente, você não sabe a loucura que vocês estão fazendo, porque o HD é desse jeito aqui, ó. Se essa agulha triscar no disco, se essa agulha triscar no disco, já era, você só tem que comprar outro. Não pode levar pancada de jeito nenhum, é super... mas o notebook é mais seguro porque ele é portátil. Porém, você não pode pegar o notebook e jogar na cama de qualquer jeito, ou então dormir com você em cima dele, né? Que é o que acontece com os jovens de hoje, é que a gente está assistindo alguma coisa e dorme, e aí bota o pano em cima do notebook, tem jovem que faz... Tem gente que dorme com o celular nas costas, né? Aí, ó, temperatura alta do seu corpo, temperatura alta do equipamento, vida útil do seu equipamento, ó, diminuindo a cada dia que você dorme com ele debaixo da cama ou debaixo do travesseiro. Eles não foram calculados para absorver temperatura dentro de almofadas ou dentro de panos. Eles não foram calculados para isso. É fora da realidade do equipamento utilizar. Até bolso, o bolso em si não é o local certo de andar com o celular. Pode ter ideia. E a gente não está no sul do país que é friozinho, não.
A gente está num lugar, gente, a sensação térmica é de 50 graus. Em Juazeiro, que eu morei lá, ali parece que o sol está mais próximo da gente lá, é um calor imenso. Então, assim, até no celular, no bolso, é a forma incorreta de utilizar. Celular, dispositivo eletrônico, não foi feito para ser armazenado em pano, certo? Não existe esse cálculo. É claro que eles fazem uma base, dá para ir até quanto, mas assim não é feito para isso, não. Tem que ter ventilação para fazer. Aí, gente, aí eu coloquei essa analogia, só que assim como o disco de vinil mudou para MP3 e fitas, o HD também está mudando. Temos o SSD, que é o Solid State Drives, que ele já não tem mais o discozinho, são chipzinhos, certo? O ideal... Ai, gente, dica sensacional. Quer um computador bom? Compre um computador com SSD. Gente, é uma loucura. Eu ligo minha máquina, 2 segundos para funcionar. Ligo minha máquina, são 2 segundos para ele funcionar. Agora, pegue esse com disco, ligue ele, você vai ver quantos... Tem casos que chega a 1 minuto e meio para que você comece a utilizar o programa. Por quê? A leitura é diferente. Pode falar. O meu computador, ele trabalhava só com HD, eu coloquei um SSD e realmente melhorou muito a minha vida. Todos os projetos, abri tudo muito mais rápido. É um sonho, né? É um sonho da vida. A gente que é pobre, lascado, né? Não tem um computador gamer desse 3 mil, de 6 mil, de 7 mil. Botou um SSD. Gente, parece que eu acho que eu estou com um computador de 8 mil reais aqui, porque ele funciona. E outra, o meu não é esse SSD. O meu já é a outra geração. Eu não sei se o seu foi desse tamanho quando você comprou, Beatriz. O meu é desse, de 256. Aí, gente, o ideal é um de 1 tera, só que de 1 tera é muito caro. Aí tem gente que compra de 256 porque você só coloca o sistema operacional dele e ele roda tranquilinho. O meu é esse aqui, que é menor ainda, que é esse que vocês viram aqui, Ele não é volátil, é da NVMe, certo? Gente, ele é muito mais rápido que o SSD. Eu não troco o meu computador por nenhum até que ele queime, porque ele ficou do jeito que eu queria para trabalhar. Eu trabalho, gente, com programas que gastam 7 GB de memória. 7 GB de memória. Só de execução. Então, para mim foi... Eu vou comprar outro computador de 6 mil. Eu comprei esse equipamento aqui de 800, coloquei nele, está parecendo um equipamento de 6 mil, e a Beatriz até concordou comigo nessa questão, ainda bem que ela trocou, né? Então, gente, aí nós temos o pendrive, que também é uma memória, o CD é uma memória, o HD externo, SSD, e o outro também é uma memória, cada um tem uma sua especificidade que a gente já falou, né? E aí, gente, qual é a configuração ideal para a gente encerrar o nosso momento de hoje? Deu 2 horas certinho ali no meu cronograma. Processador com 2 núcleos, 3.3 GHz. Depois, se vocês quiserem pegar essa aqui para compartilhar com os meninos, seria o ideal, né? Processador com 2 núcleos. Eu estou dizendo uma configuração ideal, compatível conosco, né? Compatível com nossa condição, que eu acho que dá para a gente dar uma segurada, certo? É claro que cada um tem uma realidade diferente, mas assim, é aquela dica, compre desse jeito, ou daí para cima, menos que isso é uma coisa que não vai durar muito tempo, e eu não vou garantir, é uma coisa que eu estou garantindo, que dure mais tempo, certo? Cache de 3 ou de 6. Memória RAM de 8 GB ou 16. HD, os dois HDs, porque já existe um preço bom de 2.100, eu já vi de um HD de 1 tera, que é para armazenar, e o de SSD de 500 GB, para que ele fique executando os programas. É o ideal. E os processadores Intel ou AMD. Aí, para quem quer jogos ou trabalhar com imagens,
o AMD é bom, ele tem um ótimo desempenho, porém, durabilidade menor, porque ele esquenta muito. Já o processador Intel é aqueles trabalhos mais tranquilos e tem uma duração maior. Então, esses foram as configurações ideais. Essas foram as minhas primeiras explanações na questão mais teórica da questão. Espero que vocês tenham gostado, certo? Que eu tenha acrescentado alguma coisa a mais. E até a próxima, né? Aí eu vou passar aí para os representantes e valeu. Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer coisa, se o pessoal quiser dar aí as informações, né? Meu Instagram é profwil81. Eu tenho um canal do YouTube, Ideias Soluções Tecnológicas, que tem um curso de programação, que já está no ar já. No meu Instagram tem algumas dicas que eu sempre coloco, profwil81 no Twitter e no Facebook, certo? Até a próxima. Bati o horário, né? Deu certinho, professor. Tá certinho, gente. Bacana, professor. Muito obrigada. E com certeza, no final dessas oficinas, vai sair todo mundo caprichado na informática. Foi massa, William. Gostaria de agradecer pela sua atuação em nome do Coletivo Cook, né, de toda a equipe, e dizer que sanou muitas dúvidas, né? Eu, particularmente, achava que um computador era apenas um notebook, o PC, apenas isso. E hoje eu sei que o computador é tudo aquilo que processa dados, né? Muito importante mesmo. E aí, essa capacitação ela vai estar gravada, né? Depois vai estar lá no YouTube, no canal do Coletivo Cagaita, né, Beatriz? Isso mesmo. E depois teremos um plantão de dúvidas, né, com jovens Cook. Aqueles que ficaram com dúvidas, depois tirarão com a gente. Certo? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Até, pessoal. Obrigadão pela presença, professor. Muito obrigada. Então, está encerrado, gente, a nossa reunião de hoje. Agradeço a presença de todos e não se esqueçam de responder a chamada.